Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Esse é um vídeo não só para as pessoas que estão num relacionamento romântico ou gostariam de estar, não é só para chamas gêmeas também, mas eu tô fazendo principalmente, eu trabalho, né, com chamas gêmeas e o que mais me chama atenção, na verdade, nesses tipos de relacionamentos ou a quantidade de pessoas que hoje em dia acreditam estar nesse tipo de relacionamento é justamente a questão da dependência afetiva, né? E o que leva tantas pessoas hoje em dia, acho que hoje em dia não, né? Que hoje em dia é mais, digamos assim, fácil de termos contato com isso, porque tem as redes sociais, tem muitos vídeos no YouTube, documentários, enfim, até o último vídeo que eu postei aqui sobre chamas gêmeas foi reagindo, né, a um documentário da Netflix, o Fugindo do Twin Flames, e mostra a que ponto chegam as pessoas por conta da dependência afetiva e a obsessão romântica por uma outra pessoa. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que faz com que a gente não consiga esquecer uma pessoa e até pense que, por exemplo, é aí uma chama gêmea, né? Vou falar um pouquinho sobre isso, tá joia? Se você gostar desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, deixa aqui o seu joinha, se inscreve aqui no canal, compartilha com outras pessoas, tudo isso ajuda a mensagem a chegar a mais pessoas, né? E quem sabe aí ajudar outras lindezas que estão passando por essa questão, né, de dependência. Bom, vou falar sobre dois assuntos aqui específicos, um deles é a limerência e o outro é a ferida da rejeição, né? Que são os dois principais motivos desse boom sobre o assunto chamas gêmeas, né? E por que tantas pessoas querem encontrar a sua chama gêmea desesperadamente, né? Ou começam um tipo de relacionamento e já começa a achar que aquela pessoa é a chama gêmea porque tem essa característica, ficam alucinadas mesmo, obcecadas por esse tipo de assunto, né? Bom, primeiro eu quero falar aqui para vocês o que é a limerência. Estou até aqui com a definição, né, da palavra. É um estado cognitivo e emocional involuntário que resulta de um desejo romântico por outra pessoa, objeto da limerência, combinado por uma intensa, avassaladora e obsessiva necessidade de ter o sentimento correspondido, né? Então, é um estado, né, assim, psicológico a ponto de virar uma doença realmente, né? E que pode ter resultados devastadores para a vida da pessoa, como é o caso lá que, né, do Fugindo do Twin Flames, que mostram vários casos, pessoas que chegam a ser presas, inclusive pela obsessão em relação a outra pessoa, né? O ser humano é extremamente complexo, então o nosso mental, as nossas emoções são extremamente complexas e por conta de feridas emocionais que nós trazemos de alma e que são despertas na nossa infância para que nós tenhamos a oportunidade de cuidar, né, durante as nossas encarnações, nós desenvolvemos esse tipo de estado cognitivo, desenvolvemos obsessões em relação à necessidade de ter o amor do outro, né? Qual é a grande raiz dessa questão? A falta do amor próprio, né? Então eu busco no outro aquilo que eu não tenho dentro de mim para me preencher. Essa por isso a ferida da rejeição, ela é a ferida primordial, ela é a mãe de todas as outras feridas. E ela começa pela auto-rejeição, né? Eu estou fazendo a formação de consultores, palestrantes do Écoute Corps, que é uma escola de autodesenvolvimento da Lise Bourbeau, que é a escritora dos livros que eu sempre recomendo aqui no canal, As 5 Feridas Emocionais e A Cura das Feridas. Eu deixo sempre na descrição do vídeo aqui para quem se interessar e tem até 2 links de audiobooks que são gratuitos. Se você está sem grana para comprar o livro, ou se, sei lá, de repente eu não sei se eu vou gostar e tal do tema, você pode escutar, se você gostar, você vai lá e compra o livro, ou não, né? Então, é gratuito, você ouve aqui pelo YouTube, tá? Os audiobooks. E mudou a minha vida completamente, eu comecei a trazer porque ela trata da questão emocional, psicológica, conectada à questão espiritual, né? Mesmo porque trazemos essas dores da alma, então, ao longo das nossas vidas,
nós vamos ativando essas dores e também curando, e de acordo com que a gente se cura, nós vamos evoluindo espiritualmente, né? E a base dessa evolução é o amor próprio, né? O amor próprio incondicional, que automaticamente reflete pelo amor incondicional ao próximo, né? É o auto-perdão e é o perdão ao próximo. E esse é o nosso grande desafio enquanto encarnados aqui para a nossa evolução moral. Então, a ferida da rejeição, né? Ela nos faz pensar, a máscara que o ego coloca para se defender da dor é a máscara do fugitivo. Então, essa máscara do fugitivo, ela faz com que a gente fuja completamente da realidade. É muito comum com essa máscara do fugitivo fazer que a gente entre numa negação. Então, as pessoas em volta podem falar, né, que essa pessoa não gosta de você, sai dessa situação, não é a sua chama gêmea, não tem nada a ver, né? Assim, não vai dar certo isso. E não é só as pessoas à sua volta, a sua alma ali, ela vai ficar gritando, né? Te mostrando que tem alguma coisa que está muito errada ali. A sua intuição vai ficar martelando, tem alguma coisa errada aqui, né? E mesmo que seja uma conexão de almas, lembrando que muito menos de 1% da população está numa caminhada de chamas gêmeas. Por quê? Porque estamos num planeta de provas e expiações, ainda com vibrações baixas, e esse tipo de conexão é um tipo de relacionamento feito para as duas polaridades da alma se encontrarem, fazer o efeito espelho, ou seja, as duas partes, uma mostrar para a outra o que ainda falta para eu trabalhar de feridas emocionais dentro de mim, e vai cada um para o seu lado trabalhar isso. Isso pode, esse vai e volta, acontecer várias vezes, e somente se essas feridas forem trabalhadas individualmente, separadamente, inclusive em outros relacionamentos, através da família, dos amigos, do trabalho, é possível essa reunião. Por quê? Porque essa reunião vai fazer a fusão das duas polaridades para uma unidade, né? Então, o desenvolvimento, ele é 100% individual e espiritual. Não se trata de um amor romântico como o nosso ego está acostumado, né? O que é um amor romântico da 3D? É dependência, eu não vivo sem o outro, é possessividade, muitas vezes falta de respeito com o espaço do outro. Isso que nós aprendemos por amor romântico. Quando nós estamos numa conexão real de chamas gêmeas, a caminhada é para se livrar das feridas que nos torna dependente, que nos coloca inclusive nesse estado cognitivo de limerência, que entre as chamas gêmeas também acontece, né? E por quê? Por causa da ferida da rejeição. E por que tanta gente acha que encontrar a chama gêmea é a solução para o amor? Né? Porque a outra pessoa é a minha outra metade, então ela vai preencher tudo aquilo que eu não tenho por mim mesma. Não. Né? Principalmente numa caminhada de chamas gêmeas, que são muitas pessoas que estão, porque o planeta não comporta esse tipo de vibração ainda. Então tem um grupo bem pequeno que veio para começar a passar esse tipo de informação, que nem, por exemplo, o Kardec, né, veio com uma informação numa época em que ninguém falava sobre o plano espiritual no Ocidente dessa forma. Ele veio, trouxe algumas informações, no próprio Livro dos Espíritos tem falando que muitas outras coisas ainda seriam reveladas sobre espiritualidade, e muitas pessoas aceitaram aquilo ou não, né? Então, porque ele falou que existia médiums, todo mundo era médium? Não. Porque ele falou que existiam espíritos, né, o tempo todo, em todos os lugares, todo mundo começou a ver espírito? Não. Né? Então, por que a espiritualidade agora falou sobre o tema chamas gêmeas? É porque todas estão encarnadas ao mesmo tempo para se encontrar? Também não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Né? Para que o nosso planeta possa ter relacionamentos que sejam aí 100% almas gêmeas e chamas gêmeas, são ainda centenas de anos, no mínimo, para não falar talvez milhares, quem sabe, né? Mas no mínimo centenas de anos para que a gente possa finalizar a nossa transição planetária, e sim num planeta de regeneração,
né, ser possível esse tipo de relacionamento. Por quê? A vibração não ajuda, a consciência do coletivo não ajuda. Só quem realmente está numa caminhada de chamas gêmeas para saber o tamanho das dificuldades que são enfrentados. Não é um grupo especial, um grupo VIP, nada disso. Existem trabalhadores da luz de todas as formas ajudando na transição planetária, né? E sim, se esses casais conseguirem fazer essa fusão, é uma grande expansão energética que ajuda na psicosfera do planeta, né? Mas o que é, qual é o objetivo principal? A evolução espiritual. Então, assim, eu preciso confirmar ou não se é a pessoa, ou eu preciso colocar qual a necessidade da alma em colocar uma etiqueta na testa de quem está comigo? É kármico? É alma gêmea? É chama gêmea? Ou é uma alma nova que eu acabei de conhecer? Esta necessidade de afirmação é do ego. Então, quando eu acho que eu encontrei alguém especial, existe uma possibilidade maior de eu me sentir amado e dessa pessoa preencher um buraco que tem dentro de mim. Ninguém preenche esse amor, a não ser nós mesmos. Né? E como é que eu faço isso? Trabalhando em mim mesmo. Né? Então, aprendendo a me amar em primeiro lugar. Aprendendo a me colocar em primeiro lugar. Né? Então, independente de que tipo de relacionamento que nós estejamos, inclusive com amigos, família, esse efeito espelho, ele vai acontecer. Inclusive aqui já várias vezes recomendei uma série da Netflix de, como é que é? Melhores Amigas, se eu não me engano, que é com aquela atriz que fazia, uma das atrizes que fazia Grey's Anatomy, inclusive, que fazia a Lizzie, quem gosta de Grey's Anatomy, né? Só que nessa série ela tá morena. Uma tem a ferida da rejeição muito forte, a outra do abandono. E elas são complementos perfeitos, digamos assim. Por quê? Porque uma alimenta o comportamento do ego da outra, digamos assim, né? Então, a ferida da rejeição, que eu faço tudo para agradar o outro, e a ferida do abandono, que eu morro de medo de ficar sozinho. Então, eu sou dependente do outro. Então, esse tipo de espelho não acontece só em relacionamentos de almas que já se conhecem e muito menos só em relacionamento de chamas gêmeas. Por exemplo, eu tenho uma excelente, sempre tive muito mais afinidade com meu pai do que com a minha mãe, porque temos feridas opostas, né? Ele tem uma ferida do abandono muito forte, então um perfil mais dependente, e eu com um perfil mais assim, da ferida da injustiça, principalmente, que é uma progressão da rejeição, né? Assim, mais controladora, uma energia mais yang, que nem a minha mãe era. Então, eu com a minha mãe tínhamos feridas muito parecidas e batia de frente, e eu com meu pai temos feridas opostas, então automaticamente torna a relação mais fácil, porém mais dependente, e se a gente não cuidar, tóxica sim. Né? Então, o amor próprio, ele é muito além de uma aparência física. E quando eu olho no espelho eu me amo. Tá ótimo. E quando você grita com alguém que você ama muito e você vê que você acabou com a situação ali, que você foi cruel, você se ama? Não, né? Daí não, porque eu fiz uma coisa errada. Mas nós somos humanos, né? E se eu não acolho as minhas dores, os meus erros, as minhas imperfeições, não tem como eu me amar. É fácil a gente se amar quando a gente tá num dia bom. É fácil a gente se amar quando a dieta tá em dia, quando eu tô fazendo os exercícios tudo certinho. E no dia que eu não tô, eu me amo? Não, eu me rejeito pra caramba. Então, nesses dias que eu não tô bem, é que eu tenho que me amar mais ainda. Que eu tenho que me acolher, me maternar. Porque todas essas dores que eu trago dentro de mim são registros de uma criança que tinha... A criança, principalmente até os 3 anos de idade, isso é cientificamente comprovado, inclusive por isso que em vários países aqui da Europa, a licença maternidade é de 1 ano e meio e paternidade é de 1 ano e meio. Ou seja, os 3 primeiros anos a criança fica com um dos progenitores, pelo menos, né? Isso evita várias doenças físicas, emocionais, psicológicas, e as pessoas têm temperamentos muito mais pacíficos. Então forma uma sociedade a longo prazo muito mais harmoniosa. Os países que têm essa sacada são esses países com as melhores qualidades de vida do mundo, principalmente aqui no norte da Europa, né? Os nórdicos e tudo. Então, a criança ela tem uma necessidade de amor real. Por quê? Nós nascemos puro amor, 100% centelha divina, puros. Então, nós temos essa necessidade do dar e do receber, do fluxo de amor constante.
Quando a criança não sente isso, ela realmente tem sensações de poder morrer pela falta do amor. Não tem crianças, por exemplo, em orfanatos que às vezes chegam lá no orfanato e elas são cuidadas, são nutridas, têm todas as necessidades físicas, assim, bem atendidas, mas elas morrem mesmo assim, né? Porque para a criança a necessidade de amor ela é real. E tudo que o ego começa a formar de registros, desde lá do ego, do útero, né? E tudo que ela está registrando, todas as memórias, todos os registros, né? E as memórias ficam no nosso campo mental e emocional. E físico também, né? Então tudo que ela vai registrando ali, enquanto feto, vai fazer com que ela tenha alguns tipos de sensações, só que com aquela mentalidade de dependente físico, inclusive, que ela realmente é. Se ninguém cuidar, colocar para dormir, nutrir, ela morre. E essa necessidade de amor são os primeiros registros do ego, e é com base nisso que ele vai ficar tentando nos proteger para o resto da vida. E vai criar esses tipos de transtornos, inclusive psicológicos, né? Até chega a ser um transtorno. Então, você não é aquela criança que necessita do outro mais, né? O amor, esse amor que a gente busca desesperadamente, nós temos dentro de nós. Nós não somos mais aquela criança. Então, eu não preciso o tempo todo estar agradando, fazendo tudo que o outro quer, deixar ele pisar em cima de mim, fazer loucuras para agradar o outro, ou implorar pelo amor do outro, ficar esperando o outro me amar, ficar justificando para o outro, olha, eu tenho isso, mas eu cuidei de você, mas eu fiz isso por você, e como que você não me ama de volta? O amor, ele simplesmente existe. A gente não cobra isso do outro, e a gente, diferente do que a gente pensa, a gente não conquista isso fazendo coisas pelo outro. Não, né? O amor, ele acontece. Ele é um sentimento recíproco que, sem espontaneidade, ele não existe. É algo que eu desperto no outro porque eu estou vibrando isso dentro de mim. Tá? Então, assim, essa necessidade, ou por exemplo, eu tenho certeza que se aquela pessoa for alguém, por exemplo, que eu já conheço de várias vidas, ela vai me amar mais. Ou se for minha chama gêmea, vai me amar completamente, vai me completar. Não. Principalmente numa caminhada de chama gêmeas, onde a gente tem que se despir dessa dualidade, que é isso que a gente vem para aprender, né? A ultrapassar essa dualidade do físico e do espiritual é simplesmente o eu sou. Eu sou um ser único, né, sem divisões. Eu sou um espírito que está passando por uma experiência na matéria. Eu entendo cada parte do meu ser e eu integro. Sem essa integração, inclusive de integrar o próprio gêmeo, que sim, se eu sou um ser espiritual e essa pessoa é parte desse ser espiritual, não existe separação. Eu não tenho necessidade de correr atrás do outro. Eu não tenho que ter medo de perder o outro. Eu não tenho que ter medo que o outro vá gostar mais de outra pessoa do que de mim. Porque quanto mais eu me amo, nós somos um, automaticamente isso acontece. Né? Então, essa dor é a rejeição, mas em primeiro lugar é eu me rejeito. Então, qual que é o primeiro passo aí para deixar de ter esse tipo de relacionamento de dependência, onde a gente precisa do outro para ser feliz? É eu me amo. Né? Eu busco dentro de mim o que me faz feliz, em primeiro lugar. Né? Então, o que me faz feliz? O que eu gosto de fazer? O que me nutre? O que nutre a minha alma? Enche meu coração. E quando eu estou fazendo isso, automaticamente eu estou atendendo às necessidades da minha alma. E eu começo a preencher esse espaço real dentro de mim. Né? Eu vou vibrando esse amor e automaticamente eu vou me conectando com amores externos que estão afinados ali, como eu. Né? Como se fosse uma banda, onde não tem como, você vai fazer uma dupla ali com a outra pessoa, não tem como um estar com um instrumento super afinado e o outro não vai ficar bom. Tem que os dois estarem ali, né, cantando a mesma música, tocando a mesma música, na mesma afinação. Agora, se eu tô com um instrumento super afinado e não tenho ouvido para isso, eu vou arrumar uma dupla para tocar comigo, mas que seja tão desafinado quanto eu e que também não tenha a menor noção de música e vai ser um horror.
como já diriam os americanos, um shit show, né? Então, assim, entende? Então, quem que eu atraio? As pessoas, mas tem gente que não cuida de nada e tem um namorado. Tem, mas vai saber que tipo de relação é essa. Tem pessoas que estão num nível de evolução ou que vieram, por exemplo, para desdobrar um dharma no amor e encontram, né, almas gêmeas e tudo, que essa parte do se relacionar romanticamente é mais fácil porque já teve todo um outro trabalho em outras vidas. Nem todo mundo que está encarnado aqui veio para viver um amor romântico redondinho realmente. Né? É um aprendizado. Eu já falei em outros vídeos, cada pessoa que passa pela nossa vida, ela é ferramenta para nos ajudar no nosso processo de evolução espiritual e não muleta, né? Que eu preciso daquela pessoa, não. A evolução espiritual, ela é individual. E principalmente a caminhada de chamas gêmeas, ela não tem o intuito de ser um amor romântico. Ela pode se tornar uma união romântica, mas com muito trabalho espiritual. Muito. Principalmente da parte que desperta primeiro, porque depois, né, a outra parte vai integrar e tem um trabalho diferente. Né? Mas não existe a menor necessidade da gente confirmar se é ou não a nossa chama gêmea. Eu falo isso em todos os vídeos. Por quê? Essa confirmação, ela é resultado do trabalho espiritual. Então, independente da vida que eu estou vivendo, da encarnação que eu estou vivendo, quando uma pessoa vem e desperta a minha ferida, né? Ou seja, não é que a pessoa que desperta porque ela faz algo ruim, não. É que quanto mais conectado emocionalmente eu estou com alguém, mais as minhas verdadeiras emoções vêm à tona. Então, ninguém desperta na maldade, não. É o quanto eu me envolvo emocionalmente numa relação que faz com que as minhas feridas venham à tona. Muitas vezes, nem existe relação. E a pessoa, você vai culpar quem? Você colocou na sua cabeça, por conta da ferida da rejeição, fez todo um cenário ilusório, porque o fugitivo, né, o da ferida da rejeição, ele foge completamente da realidade. Ele cria cenários na cabeça dele, onde ele está casado com um filho, com uma pessoa que ele não deu nem uma bitoquinha até hoje. E ele cria tudo aquilo para fugir da realidade, porque na realidade, aquele amor não é recíproco e a dor de se sentir rejeitado é insuportável. Então o ego cria toda um cenário onde é mais confortável eu ficar ali. E aí eu começo a tomar decisões na minha vida, eu começo a esperar anos e anos e anos aquela pessoa para eu ter uma vida, porque o meu ego me diz que sim, isso um dia vai acontecer. Né? Sem que você descubra, na verdade, o que faz realmente você feliz. Isso não existe. Né? Então a ferida da rejeição, ela é a base de todas, é a mais dolorosa de todas e a mais perigosa de todas, porque ela faz com que você fuja completamente da sua realidade, das suas verdadeiras emoções, e ela impede que você trabalhe, inclusive, em todas as outras feridas emocionais. Né? Então, assim, e ela é despertada pelo o progenitor do mesmo sexo. Então, se você é mulher, a mãe; se você é homem, o pai. E ela pode ser desde lá, intrauterina, até 1 ano de idade. Então, é muito difícil a gente conseguir lembrar do momento em que ela foi ativada, mas tem condições da gente se conectar sempre, né, com as emoções que estão causando essa dependência, quando a gente faz o caminho de volta e começa a se perguntar: por que eu estou me sentindo mal nessa situação? Por que na situação X eu me senti muito mal? O que eu esperava daquela pessoa nessa situação? E se a pessoa não me desse aquilo que eu esperava, como é que eu ia me sentir? Né? Naquela situação, eu me julgo do quê? Né? Me dá um adjetivo. Sei lá, eu estava dependente. Tá? E essa dependência, eu tinha um medo de quê? Quais eram os meus medos? Quando eu começo a fazer esse caminho de volta, e em todas essas situações, a gente vai perceber que quando a gente analisa o nosso comportamento dentro de uma situação em que essa dor foi ativada, nós tivemos um comportamento que causa exatamente a mesma dor na outra pessoa. E aí que o trabalho realmente começa, de amor incondicional e de perdão. Porque a gente sai dessa ilusão de que todo mundo tem que agradar todo mundo para ser feliz e a gente começa a tomar responsabilidade. Né? É um vídeo que eu vou fazer, não sei, pode ser que vá essa semana ainda, né, dos 3 passos das curas emocionais. Então, cada um tem a sua responsabilidade naquela situação.
E ela é sempre individual. A minha é sempre comigo mesmo. Eu não posso controlar o que o outro está sentindo, né? O que o outro está fazendo, o que o outro está pensando. Mas eu posso cuidar dos meus pensamentos, das minhas emoções. Tá joia? Então, faz tempo que eu queria fazer esse vídeo para realmente, assim, trazer, né, Não é que todo mundo está numa encarnação de chamas gêmeas, de forma alguma. Muito poucas pessoas mesmo. Eu sempre falo, mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos não estão. Mas por que eu quero estar a todo custo? Porque eu quero ser amado a todo custo. Eu quero me sentir amado a todo custo. É a nossa necessidade primordial. Só que a gente acha que esse amor tá fora e, em primeiro lugar, ele tem que estar dentro. Porque quando ele tá dentro, eu não tenho mais essa necessidade de buscar fora. Entende? E é um trabalho de muitas vidas para a maioria das pessoas. Né? Então, essa busca pelo amor próprio, ela é de muitas vidas. Então, quem está numa encarnação de chama gêmeas tem uma chance. Né? Tem uma chance, porque não existe nenhum planejamento encarnatório escrito em pedra. Não existe, né? Então, assim, tem uma grande chance, tem uma programação para que a gente atinja um nível de amor próprio nessa vida suficiente para ter essa fusão e continuar aprendendo mais e mais e mais sobre o amor incondicional entre as almas, né? Mas vamos ser honestos com nós mesmos, né? Mesmo quem tem certeza aí que está nessa encarnação, como é que anda esse trabalho de amor próprio? Como é que eu tô com essa minha ferida da rejeição, fugindo de querer olhar para as minhas dores, minhas sombras e minhas emoções mais profundas? Né? Não existe milagre. A espiritualidade não vai dar aquela forcinha porque você assinou um contrato para ajudar a transição planetária. De forma alguma. O trabalho ele é individual e a responsabilidade é nossa e somente nossa. Quando nós estamos fazendo a nossa parte, nós temos muita ajuda, sim. Muita ajuda. Muita, assim. O amor e o suporte espiritual é imensurável. É de uma grandeza, assim, que realmente o nosso ego aqui, enquanto encarnados, não alcança. Mas quando nós estamos fazendo a nossa parte. Tá joia? Espero que tenha ajudado. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.